Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde nesse dia e em todos que Ele te der nessa vida, em nome de Jesus. Esse pequenino que vos fala é o pastor Danilo Yuri. Eu estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Eterno, que te dará direção e te dará destreza para a sua vida, em nome de Jesus. Fique comigo até o final, porque com certeza você não será o mesmo depois do que Deus irá falar contigo. O tema da mensagem de hoje fala sobre o foco no alvo, que é Cristo. E o texto base está lá em Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. Queridos irmãos, vivemos em uma geração marcada por distrações. O celular toca, as redes sociais chamam, o trabalho exige, a família demanda. E muitas vezes o nosso coração é levado para todos os lados. Mas o apóstolo Paulo ele nos ensina algo poderoso, é isso mesmo. Precisamos ter um foco definido, um alvo claro, e esse alvo é Cristo. Talvez eu esteja falando com alguém hoje que está desfocado, está sem direção e sem propósito na vida. E eu quero dizer para você, o foco é Cristo. Coloque o seu foco nele e você terá direção e propósito na sua vida. Paulo ele tinha tudo para se orgulhar, posição, títulos, conhecimento, mas ele declara que nada disso tinha valor diante do prêmio supremo, a soberana vocação em Cristo Jesus. O segundo ponto desse vídeo de hoje irá falar sobre o perigo das distrações espirituais. Tome cuidado com as distrações. Não se distraia no seu caminho. A vida cristã ela é como uma corrida. E numa corrida, quem olha para os lados perde tempo. Quem olha para trás corre o risco de tropeçar. Assim também na caminhada da fé. Há distrações que vêm das preocupações do dia a dia. Há tentações que tentam nos afastar do caminho e há até coisas boas que podem nos tirar do foco se nos afastarem de Cristo. Todas as distrações elas vêm para nos afastarem de Cristo e do teu propósito em nossas vidas. E nós precisamos estar vigilantes para não permitir que essas distrações nos afastem do Senhor. Quantos hoje vivem cansados porque correm atrás de alvos terrenos? Sucesso, reconhecimento, riquezas, mas esquecem do alvo eterno, que é Cristo. Amém? Não se distraia. O alvo eterno é Cristo. O terceiro ponto da palavra de hoje é o exemplo de Paulo. Paulo escreve essa carta preso, mas mesmo assim declara: prossigo para o alvo. Isso nos ensina que não importa a circunstância, seja a prisão, seja a luta ou seja uma crise. Quem tem Cristo como alvo não para de caminhar. É isso mesmo. Quem tem Cristo como alvo jamais irá parar de caminhar. Cristo ele nos lembra, ele nos mostra que o foco está em Jesus. E o foco em Jesus nos dá força para continuar. Mesmo quando o corpo está fraco, nos dá coragem para enfrentar as pressões da vida. Esperança para esperar o prêmio que está reservado. É isso mesmo. O que você está esperando? Mantenha o seu foco em Cristo. Paulo ele nos dá um exemplo vivo e concreto disso. O quarto ponto é o que significa ter Cristo como alvo. Ter Cristo como alvo é viver para agradar a Deus em nossas palavras e atitudes. É priorizar o reino acima dos próprios interesses. Buscar cada dia mais intimidade com Ele na oração e na palavra. É não se conformar com este mundo, mas caminhar rumo à eternidade. Quando Cristo é o alvo, não vivemos de acordo com o que sentimos, mas de acordo com a fé. Não seguimos nossas vontades, mas a vontade de Deus. É isso mesmo. Você precisa prestar bastante atenção no resultado que é ter Jesus Cristo como alvo. O quinto ponto é o foco que gera transformação. Muitos cristãos se perguntam: por que a minha vida não muda? A resposta é simples: porque o olhar não está em Cristo, mas nas circunstâncias. Quando mantemos os olhos fixos nele,
somos fortalecidos espiritualmente, vencemos as tentações, somos renovados na esperança e refletimos a luz de Cristo ao mundo ao nosso redor. É impossível ter Cristo como alvo e permanecer o mesmo. Cristo, ele mudou a minha vida e ele também quer mudar a sua vida. Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos e as coisas velhas já passaram. O sexto ponto é como manter o foco em Cristo no dia a dia. Parece difícil, mas é possível. Através da oração constante, ou seja, falar com Deus todos os dias. O segundo ponto que vai nos levar a manter foco em Cristo todos os dias é a leitura e meditação na palavra de Deus. É deixar a Bíblia moldar as nossas escolhas. E o terceiro ponto é a comunhão com a igreja, ou seja, estar perto dos irmãos nos fortalece e nos mantém vivos no corpo de Cristo. E o quarto ponto é a obediência prática. Viver o que aprendemos e não apenas ouvir. Você tem ouvido essa palavra? Você tem ouvido as mensagens de Deus? Você tem ouvido os profetas de Deus? Mas nada terá resultado se você não colocar em prática na sua vida. Meus irmãos, Paulo não apenas correu, mas terminou sua carreira de olhos fixos em Cristo. Ele sabia que a recompensa não estava aqui, mas na eternidade. Hoje eu te pergunto, qual é o alvo da sua vida? Se for apenas conquistar coisas terrenas, isso tudo vai passar. Mas se o alvo for Cristo, você terá vitória, vida eterna ao lado dele. Portanto, não se distraia, não desanime, não desvie o olhar. O alvo é Cristo e nele está a nossa vitória, o nosso propósito e o nosso prêmio eterno. Amém? O prêmio de Cristo é eterno, o que a vida te dá é terrena e é passageira. Então fique com aquilo que Deus te dá, porque vai durar por toda a eternidade. Que Deus te abençoe com esta palavra e te fortaleça para que você tenha uma mente sadia e permaneça sempre com seu olhar em Cristo, que é o nosso alvo. Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe, se inscreva em nossos canais, para que Deus não somente alcance você, mas também mais vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, o alvo é Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.